Olá, queridos, graça e paz, estamos aqui de volta com o nosso canal Ouvir pela Palavra. Já quero pedir para você que ainda não curtiu o nosso canal, por favor, clique aqui embaixo, vem aí, se inscrever no canal, se inscreva aqui no nosso canal para nos fortalecer. Também quero pedir você para clicar no sininho para ser notificado de cada vez que nós colocarmos um novo vídeo aqui no nosso canal. Já sabe do maior treinamento de professor de escola dominical do Brasil, online? Não sabe, não conhece? Então, aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem um link que você pode clicar para você ficar por dentro do maior treinamento de professor de escola dominical do Brasil, tá? Vídeo aulas, apostilas para você imprimir, para você baixar no seu smartphone, enfim. Você não tem desculpa para não fazer um curso de aperfeiçoamento, para melhorar suas dinâmicas como professor, para melhorar sua performance como professor. Então, está aqui na descrição desse vídeo o link para você clicar e saber mais como participar desse maior treinamento de professores de escola dominical do Brasil. Ah, você que quer um seminário de escola dominical na sua igreja, você que é um superintendente, você que é um pastor e gostaria de um seminário de escola dominical, eu vou deixar aqui meu WhatsApp, 51 é o DDD 99717 0247. Vou repetir, 51 99717 0247 é o meu número de WhatsApp que você pode entrar em contato e também receber na sua igreja um treinamento, um seminário sobre escola bíblica dominical. E aí fica a critério do pastor, do superintendente, a maneira e o formato que esse seminário vai acontecer, tá certo? Também quero dizer para você que tu pode aqui clicar no link aqui na descrição desse vídeo também, para você baixar gratuitamente o PDF dessa aula, para você ter o registro dessa aula aí com você, tá bom? Que lição maravilhosa, né? A gente está aprendendo acerca da igreja, cada lição uma revelação maior, melhor, que a gente pode ter uma compreensão plena, né, acerca da igreja do Senhor Jesus. E desta feita, hoje, nós vamos falar da igreja do Senhor Jesus Cristo e a sua relação no poder do Espírito Santo de Deus. Coisa maravilhosa. Falar do Espírito Santo de Deus sempre é uma riqueza, né? Sempre é muito bom, é maravilhoso a gente poder abordar acerca da nossa motivação maior, que é o Espírito Santo de Deus, tá certo? Aqui, na lição da Escola Bíblica Dominical, o nosso comentarista deixou para texto áureo Marcos, capítulo 16, 15, que é um texto tão conhecido de cada um de nós, e que diz assim, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então esse é o ide do Senhor Jesus, que foi entregue, que foi dado para a sua igreja, a fim de que nós levemos essa palavra, instruamos as pessoas no sentido de que a missão da continuação do evangelho que Jesus começou, da pregação do evangelho que Jesus começou, ela propaga com a igreja, né? Ela segue com a igreja, ela depende da igreja para que isso seja concluído. Então, o ID é para todos nós. Na verdade aplicada, ele diz assim que uma igreja que age no poder do Espírito busca em seu viver o ensino e a proclamação do Evangelho. E é interessante que está aqui nos objetivos da lição, nós entendemos quais são os dons ministeriais que Deus deu para a igreja, mostrar que uma igreja saudável, ela tem que agir de acordo com os ensinos da palavra de Deus, né? Tem que estar em comunhão uns com os outros e também cumprir o seu papel e a sua missão. E explicar a importância da atuação do Espírito para o sucesso da obra de Deus. Sem o Espírito Santo de Deus não há sucesso nenhum em igreja nenhuma, em nenhum lugar. O texto de referência, ele escolheu Atos, capítulo 11, versos 26 ao 30. Então, sugiro que você faça essa leitura
e é uma leitura que você pode fazer até em classe, quando você se reunir com os seus alunos, pedir cada um para ler um verso, fazer um rodízio, né? Para que fique com maior ênfase aqui o texto da qual está sendo a referência da lição bíblica da escola dominical. Então nós vamos lá, a igreja de Antioquia, um exemplo. Essa igreja possuía no seu seio algumas pessoas dotadas de dons espirituais e dons ministeriais, e que, assim sendo, essa igreja se tornou uma igreja referência, uma igreja que a gente pode usar como parâmetro para a nossa conversa nesta lição. Falando um pouco a questão dos profetas. No Antigo Testamento, o profeta, o vidente, ele tinha a responsabilidade de transmitir a palavra de Deus para o povo, Era a voz de Deus no meio do povo. Tanto é que sempre quando ele ia fazer uma referência acerca do que Deus havia lhe dado, ele dizia: assim diz o Senhor. Esse assim diz o Senhor era uma expressão que os profetas usavam para dizer que aquilo que eles estavam expressando naquele momento era a voz de Deus, era a vontade de Deus. Então assim era do Antigo Testamento. Já no Novo Testamento, o profeta tem uma conotação um pouco diferente. O profeta não é aquele que propriamente vai receber uma revelação de Deus, uma palavra de Deus e vai transmitir. O profeta, nesse contexto do Novo Testamento, é aquele que, conhecendo a palavra de Deus, sendo revelado acerca da palavra de Deus, transmite para as outras pessoas aquilo que está na palavra, no sentido de tornar prático, para que seja um consolo, para que seja um fortalecimento, para que seja uma admoestação. Então, no Novo Testamento, os profetas no Novo Testamento falavam sobre a revelação do Antigo Testamento, aquilo que havia sido escrito, designado pelos profetas. Então eles usavam isso como base para as suas revelações, para as suas conversas, para aquilo que eles tinham proposto para o povo. Então nós sabemos que Jesus e João Batista foram chamados de profetas, porque eles faziam essa interpretação do Antigo Testamento, usavam o Antigo Testamento como inspiração para falar acerca de coisas daquele tempo atuais. Agora, já desde o princípio havia o que nós chamamos de falsos profetas, aquelas pessoas que se intitulavam homens de Deus, mulheres de Deus, que tinham a voz de Deus, porém, de fato, não tinham, Eram pessoas que diziam que Deus estava falando algo, como de fato não. Será que a gente vê isso nos nossos dias? Você conhece alguém assim? Pois é. Uma outra classe de pessoas que tinha na igreja de Antioquia e que serve de parâmetros para nós, além desses profetas, tinham os doutores. Quem eram os doutores? Eram aqueles que amavam de fato a palavra de Deus e também amavam o povo. Eles procuravam ensinar as verdades bíblicas, tanto na forma prática quanto também na forma pessoal. Eles ministravam a mente das pessoas para que elas pudessem saber como andar, como proceder, para que elas pudessem ser instruídas sabiamente na vontade de Deus. Então, os doutores, não é essa conotação doutor, a gente acha que é alguém extremamente apto e aprofundado no contexto teológico, bibliológico, não. Doutores são aqueles que tinham a capacidade de falar da palavra de Deus e ensinar de forma prática e pessoal aquilo que estava no contexto da palavra. Então, eles
ensinavam como as pessoas andassem sabiamente, né? Então, vamos dizer assim, eles preparavam os crentes para o quê? Para o importante dever de ensinar a palavra de Deus e viver no sentido da comunhão, no sentido da missão, né? E no sentido do conhecimento. O outro ponto, que é um ponto 3 da lição, fala acerca dos missionários, né? Quem eram os missionários? Eram aqueles que levavam a palavra de Deus, né? Espalhavam a mensagem do Evangelho. E hoje, no nosso contexto, também missionários são aquelas pessoas que se desprendem de coisas, de lugares, de família e vão anunciando a palavra de Deus pelas nações, pelos lugares, pelos povos, né? Deixando suas cidades de origem, né? Deixando seus familiares e partindo para lugares longínquos, né? E esses missionários ficam o tempo que for necessário naquela cidade, naquele lugar, estabelecem ali a igreja, discipulam pessoas para que sejam ali os responsáveis daquela igreja local, dá a eles um suporte e depois seguem para lançar o fundamento do evangelho em outros lugares. Então esse é o, vamos dizer assim, o contexto de um missionário, né? Daqueles que de fato fazem a vontade de Deus. E os apóstolos de Cristo, né, tinham um papel fundamental de cumprir essa missão, né, levar essa palavra a todas as gerações, e os missionários da era atual, né, vamos dizer assim, são como os apóstolos ali do período de pós-ressurreição de Jesus, né, do fundamento da igreja, da fundação da igreja, aliás. Então, Paulo foi um dos missionários da igreja de Antioquia, né? Ele foi enviado, né? Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado, né? Barnabé e Saulo, Paulo, né? Eram os nomes escolhidos por Deus para que fossem enviados. Falando agora um pouco acerca da igreja saudável, né? Há 3 características que devem ser observadas para que a saúde da igreja seja preservada. Primeiro, vamos dizer assim, o mais importante, não que esse sendo o mais importante faça com que os outros não tenham valido, não é nada disso, mas eu estou dizendo que essa é a base, né? É o ensino da palavra de Deus. A igreja tem a tarefa de ensinar a verdade de Deus como está revelada nas Sagradas Escrituras. Nós temos, por implicação, o dever de crescer na compreensão da revelação da palavra de Deus. A igreja deve estudar tanto a revelação especial, que é a Bíblia, como a revelação geral, que é da revelação que Deus faz de si mesmo a toda a humanidade. Então, nós, como igreja do Senhor Jesus, nós temos a responsabilidade de ensinar, de trazer o ensino da palavra de Deus. E a igreja que não ensina os seus membros está fadada ao fracasso, está fadada à queda, à ruína, né? Então, nós precisamos fortalecer o ensino. Por isso nós estamos aqui auxiliando você, professor de escola dominical, a dar a sua aula. Por isso nós estamos aqui compartilhando seminário de aperfeiçoamento de professores de escola bíblica dominical, ajudando a igreja a cumprir o seu papel, né? Então, a igreja se dispõe de seminários, painéis teológicos, né? Abordando os mais variados assuntos. Fazendo isso, a igreja estará se fortalecendo e criando bases sólidas para o desenvolvimento das demais tarefas que nós vamos falar aqui agora. Segunda, a tarefa da comunhão.
Gente, a igreja não pode perder a essência da comunhão. Você não pode sair de casa na igreja, chegar ali, só cumprimentar os irmãos, a paz do Senhor, terminou a reunião, embora e acabou, só vai aparecer no outro dia de culto, só vão se falar no outro. Não, a igreja precisa viver em comunhão. Comer o pão juntos, né? Partir o pão, orar junto, conversar, dialogar, saber das necessidades uns dos outros. A igreja precisa disso, né? Essa é a realidade que vai trazer saúde para a igreja. Então, além do contexto do ensino da palavra de Deus, a igreja precisa viver em comunhão, criar os pequenos grupos, né? Grupo de estudo da palavra, grupo de evangelismo, grupo da juventude, grupo dos adolescentes, fazer essa interação uns com os outros, né? Para que haja comunhão, para que façam uma comida juntos, para que se divirtam juntos, né? Para que chorem juntos, né? Então a igreja tem que trabalhar essa questão da comunhão. A gente é muito relaxado, nós pentecostais somos muito relaxados nessa questão da comunhão. Nós precisamos abrir a porta das nossas casas para os necessitados, para os irmãos que estão precisando de oração. Você ora pelas pessoas da igreja, né? Alguém tem acesso à tua casa, você divide na sua semana um tempinho para compartilhar com algum irmão da igreja alguma coisa, seja um café, um chá, né? Isso é muito importante, a comunhão. E o terceiro aspecto é a questão da missão, né? Que nós temos o chamado para evangelizar. Jesus disse em Marcos 16:15, que nós lemos ali no texto, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Então nós temos o chamado para evangelizar e a ordem de Cristo da grande comissão, né? Então nós aceitamos a Jesus, nós recebemos esse chamado. E agora, como discípulos, nós estamos sob o governo de Deus e sob o governo de Deus precisamos cumprir as suas ordens, né? Jesus falou em João 14:15, se vós amardes, se vós me amardes, vocês vão guardar os meus mandamentos. Então, Jesus comissiona os seus discípulos, dá a eles a tarefa de compartilhar da palavra, e essa missão se estende a mim, se estende a você. Terceiro ponto da lição, terceiro e último ponto, fala acerca do Espírito Santo e o cristão, né? O cristão precisa ter um relacionamento próximo com o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que faz a obra em nós. É ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que promove em nós a regeneração. É o Espírito Santo que nos ensina a palavra. É o Espírito Santo que está conosco nas nossas fraquezas, nos consola, né? É o Espírito Santo de Deus, que é o amigo presente na hora que a gente precisa. Então nós precisamos ter esse relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Segundo, relacionados com o Espírito Santo, nós precisamos produzir os frutos do Espírito Santo, né? Produzir esse fruto, para que as pessoas vejam Cristo em nós. E terceiro, nós precisamos desenvolver em nós os dons do Espírito Santo. Orar para pedir que Deus dê a nós esses dons, para que nós sejamos equipados dos dons. A igreja do Senhor Jesus precisa que os seus colaboradores tenham os dons espirituais para quê? Para que ela seja edificada, estruturada e abençoada. Você pode orar pedindo os dons do Espírito sobre a tua vida. Dom de revelação, de profecia, da ciência, do conhecimento, dons de cura, de operação de maravilhas. São vários dons à disposição da igreja que a gente precisa buscar, né? Clamar para que a gente tenha. Tá certo? Que Deus te abençoe. Nós estamos aqui encerrando a lição e eu quero pedir para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, clica aqui embaixo para se inscrever. Você que ainda não clicou no sininho para ser notificado dos nossos vídeos, clica aí para você ser notificado dos nossos vídeos, tá bom? Quer receber o treinamento de professor de escola dominical, o maior do Brasil? Clique no link aqui para você saber mais como participar. Quer o PDF gratuito dessa aula? Vai ter o link aqui para você baixar. Quer um seminário sobre escola bíblica dominical aí na sua igreja? Meu WhatsApp 51 é o DDD 997170247. Faz contato conosco. Nós vamos levar um seminário de
de escola bíblica dominical aí na sua congregação, na sua igreja, para fortalecer o ensino da palavra de Deus. Beijo no seu coração, Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo. Grande abraço.